Sonho da Erim 963. O que é um guerreiro sem uma guerra? Recebido no domingo 9 de agosto de 2026. Comunhão. Querido Pai, obrigada. Não, sério, obrigada. Obrigada por mais um dia aqui. O Senhor me manteve em segurança no meu caminho, mesmo com as ameaças, o Senhor me protegeu e me guardou. Esta foi uma semana muito difícil, uma que não quero repetir. Se eu ouvir mais uma vez, sinto muito, seu falecido marido não lhe fez nenhum favor. No último domingo, eu estava ansioso por uma semana praticamente sem compromissos ou consultas, exceto fisioterapia. Mas chegou a segunda-feira e minha semana mudou. Uma investigação estava em andamento sob a responsabilidade de diversas autoridades governamentais no Canadá, para descobrir por que meu sinal para a compra de uma casa havia sido bloqueado. É uma longa história, mas alguns erros foram cometidos, o que me impediu de comprar um imóvel aqui. Pai, o Senhor me lembrou que tudo é seu. Todas as coisas estão sob o seu controle. O tempo está sob a sua autoridade, assim como todos os outros eventos em nossas vidas e ao nosso redor diariamente. Encontro conforto nisso. Passei quase um ano me esforçando ao máximo e superando obstáculos. Exausta, finalmente eu desabei. Decidi desistir da batalha porque percebi que, mesmo quando a situação se resolvesse, não alcançaria os resultados que eu esperava. Entreguei tudo a ti, Pai. O Senhor torna o impossível possível. Eu mal tinha me conformado em desistir dessa batalha quando recebi um telefonema da empresa de contabilidade que contratei em Seattle para me ajudar com a declaração de impostos internacionais. Havia uma longa lista de documentos urgentes que eu precisava apresentar. Então passei a maior parte da semana procurando papéis. No dia seguinte, estava conferindo todas as notas fiscais relacionadas à morte de Jeff e toda a papelada para finalizar o inventário. Mistérios foram descobertos e coisas que eu achava que estavam resolvidas foram reabertas e tiveram que ser comprovadas novamente nos Estados Unidos para apresentar à Receita Federal. Que confusão! A razão para tudo isso se resume à profissão de Jeff. Isso levantou mais perguntas do que respostas. Não tenho nada a esconder, mas eu não era o problema. A questão é que, estatisticamente, no Canadá, um atuário sênior de pensões é como um contador com formação em direito. Quando um deles falece, geralmente deixa sua casa em uma situação financeira muito melhor do que quando a encontrou. Isso levantou suspeitas e até mesmo causou investigações. Pai, como é que se diz aos contabilistas e banqueiros que ele era um observador e não acreditava em coisas como seguro de hipoteca ou pensões? O que eu digo? Estou apenas feliz por estar em casa em Bend e por estar viva. Bem, é isso. Esta semana fiquei arrasada e chorei. Na quarta-feira à noite, o Senhor me deu um sonho. Sonho 1. O tubarão, o peixe-espada e a presa. Começa. Eu estava em pé na beira da praia olhando para o oceano. Era uma área rasa, num tipo de porto como o do Maine. Enquanto olhava, a água estava cristalina. Duas figuras enormes nadavam diretamente em minha direção. À esquerda, um tubarão de 4,2 metros. Não sei bem como sabia que tinha 4,2 metros. Nadando paralelamente ao tubarão, um peixe-espada azul brilhante. Conforme a água ficava mais rasa, eu conseguia ver seus corpos com clareza. Em frente ao tubarão, em seu caminho, estavam duas gaivotas e um pelicano. O tubarão, aproveitando a oportunidade, decidiu devorá-los. O pelicano voou rapidamente para trás do peixe-espada e escapou ileso. Uma gaivota foi engolida inteira e a outra conseguiu escapar. Fim do sonho. Foi um sonho vívido e eu sabia que era significativo. Um sinal ou um aviso para mim? Na quinta-feira, meu carro estava na oficina porque o painel às vezes apaga.
Claro que ficou lá o dia todo e nenhuma causa foi descoberta. Ataque inimigo. De qualquer forma, eu precisava aproveitar o dia para finalizar a papelada. Eu ficava ouvindo a sua voz, pai. Não, não essa. Essa aqui. Cada vez que eu juntava mais documentos do que o solicitado, o senhor dizia: enviei apenas o necessário, ou você vai dar mais trabalho para eles. Passei mais de 6 horas nisso antes de receber um telefonema sobre o meu carro. Terminei minhas tarefas e concluí o meu trabalho. Naquela noite, eu tive um sonho. Sonho 2. Sniggle e o rio restaurado. Começa. Eu estava em um acampamento na base de uma montanha, em uma área florestal. Tinha sido um verão muito seco e quente, e o que costumava ser um belo rio na base da montanha, onde os campistas costumavam descer de boia, estava completamente seco e pedregoso. Haviam peixes mortos que cheiravam mal. Então, na última noite da minha estadia, ouvi um estrondo poderoso como um trovão. Quando amanheceu, pude ouvir gritos de alegria do lado de fora. Eu estava na barraca com a minha pequena e velha cachorra Sniggle. Quando abri a aba da barraca, pude ver o rio correndo e cheio como antigamente. As pessoas começaram a descer o rio em boias e caiaques. Minha cachorra Sniggle pulou na água para flutuar rio abaixo. Algumas crianças estavam perto dela, então perguntei se podiam observá-la. Elas acenaram. Então, enquanto eu juntava nossas coisas e desmontava a barraca, Sniggle veio correndo e se sacudiu para se secar. Eu disse a ela que era hora de ir embora, mas ela voltou para o rio e foi embora para seguir a correnteza novamente. Fim do sonho. Na manhã de sexta-feira, quando eu estava saindo para colocar minha coroa no dentista, recebi um telefonema da Autoridade Reguladora de Bancos e outras instituições financeiras de New Brunswick. Ela havia falado com várias pessoas que conheciam o Jeff e sabiam que minha conta estava bloqueada. Então, entraram em contato com a agência responsável para liberar minhas economias. Disseram que se eu não recebesse essa informação até 12 de agosto, deveria contatá-los imediatamente. Depois disso, recebi mais 2 ligações, uma do banco e outra da Comissão Reguladora de Ontário. Ambas se desculparam por todo o transtorno que me causaram. Agradeci o banco. O banco informou que até 12 de agosto deveria estar resolvido. Fui ao dentista, depois à fisioterapia e fiquei em casa o resto do dia. Minha filha estava doente e eu estava exausta. Tinha mais algumas coisas para pegar com o contador e então me deitei. Quando eu estava no dentista, tocou uma música que eu não ouvia desde os meus 17 ou 18 anos. Era No Man's Land, do Bob Seger. Ouvi de novo em casa e me lembrei da letra inteira para cantar junto. Chocante, na verdade. A música não saía da minha cabeça, como uma minhoca à noite. Mas, pai, eu sabia que era o Senhor. Havia algo nisso. Quando estou em casa, reina o silêncio. Não ouço música de louvor, nem assisto à televisão durante o dia. É tudo quieto. Eu escuto a tua voz, pai. Tu falas comigo e eu consigo te ouvir quando tudo está em silêncio. Este último ano me despedaçou. O que tenho repetido incessantemente é: Senhor, não importa o que aconteça, eu permaneço em ti. Meu coração é teu. Peço, Pai, que tenhas misericórdia de mim enquanto enfrento as dificuldades e os momentos difíceis. Em todas as ocasiões, tu tens sido fiel e me livraste de todas elas. Por favor, continua a nos proteger durante essas tempestades. Esta manhã acordei com uma oração de um amigo e soube que era sua, pois não havia contado a ninguém sobre minhas dificuldades pessoais aqui. A oração começa. Pai Deus, hoje estou orando pela mulher que está lendo isso.
Senhor, ajude-a onde ela precisa de ajuda. Cure as cicatrizes que ela não menciona. Toque os lugares do seu coração que ela mantém escondidos porque se tornou tão boa em dizer estou bem. Restaure a sua alegria, restaure a sua paz, restaure a sua felicidade. Deus, devolva a ela as partes de si mesma que a vida, a decepção, a dor, o luto, o estresse, simplesmente ter que ser forte por tempo demais lhe roubaram. Alivie o fardo que ela carrega. Silencie os pensamentos que a mantêm acordada à noite. Dê-lhe paz em relação às coisas que ela não pode mudar e sabedoria para as que ela pode. Senhor, entre em cada lugar onde ela teve medo de entrar. Esteja presente em cada situação que ela não sabe como enfrentar. Abra um caminho em cada lugar onde ela não consegue enxergar. Cure o coração dela, Deus. Não apenas o suficiente para que ela consiga funcionar, cure o suficiente para que ela se sinta inteira novamente. Lembre-a de que ela ainda é merecedora de coisas boas, ainda merecedora de amor, ainda merecedora de alegria, ainda merecedora de descanso, ainda merecedora de uma vida que seja boa de se viver. Proteja daquilo que ela pode ver e daquilo que ela não pode. Afaste tudo e todos que estejam perturbando a sua paz, atrasando seus objetivos ou drenando a sua energia vital. E Deus, seja lá o que ela tenha sussurrado para ti e que não tenha contado a mais ninguém, peço que a encontres lá. Responde-lhe, fortalece-a, conforte-a, providencia para ela, protege a sua família. Protege as suas finanças, protege a sua mente, protege o seu coração, protege a sua saúde, protege o seu lar. E, Senhor, por favor, lembra-lhe que ela não precisa carregar tudo sozinha. Deixa sentir a tua presença hoje de uma forma inegável. Dá-lhe um motivo para sorrir novamente. Dá-lhe algo para ansiar novamente. E se ela tem chorado em particular, que esta seja a época em que ela comece a sorrir em público, não porque esteja fingindo que está tudo bem, mas porque o Senhor realmente fez tudo ficar bem. Pai, talvez eu não saiba exatamente do que minha irmã precisa hoje, mas o Senhor sabe. Então, eu a entrego em suas mãos e peço que o Senhor faça o que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. E Jesus falou: Estou aqui, Erim, estou com você. A voz que você ouve é minha. Estou com você em sua jornada. Envio ajuda quando você clama, mas até mesmo antes de você clamar, a demora foi permitida. O que eu lhe disse há algum tempo, antes de Jeff falecer e você receber a ligação do agente? Eu respondi: Sim, eu me lembro. Em 8 de agosto de 2025, numa sexta-feira, recebi uma ligação da nossa corretora de imóveis dizendo que ela viria nos visitar, porque o Jeff tinha colocado nossa casa à venda e assinado os papéis. Mas quando ela chegou, foi muito firme comigo, dizendo que eu não tinha poder de decisão sobre o preço da casa e que eu tinha o direito legal de morar nela até que fosse vendida. Percebi que ela estava representando o Jeff. Perguntei a ela por quanto ele havia anunciado a casa e era $200.000, abaixo do preço de mercado atual. Ela me avisou que eu precisaria estar pronta para me mudar rapidamente, pois o Jeff era o cliente dela. Ela foi embora e foi uma situação muito desconfortável. O Jeff se mudou poucos dias depois, mas o estrago já estava feito. E Jesus falou: Sim, eu sei o que foi feito e dito nos bastidores. Eu respondi: Senhor, eu ainda não tinha a menor ideia e pensava que a medicação resolveria o problema, ou claro, a cura. E Jesus falou: Erim, o caminho do pecado não acontece imediatamente. À medida que o inimigo vai corroendo aos poucos, o coração se endurece para as coisas de Deus. Um homem diz não a Deus sem medo ou tremor. Eu dou avisos, claros, não sutis. Ele se recusou a ouvir a verdade. Seu orgulho cresceu dentro dele. Ele justificou o comportamento pecaminoso como se eu lhe tivesse dado um favor especial,
ou que vocês chamariam de carta branca. Eu me apresentei novamente e disse: este é o caminho certo, não o que você está trilhando. Em vez disso, ele se irritou com tudo que estava em seu caminho. Sua consciência simpatizava com o pecado. Não se mostrava contrito e submisso a mim. Então, ele arquitetou um plano, ou o que vocês diriam, tramou uma estratégia. Não foi para o seu benefício. Ele não lhe fez nenhum favor, e muito só foi revelado depois. Agora você sabe. Agora você entende. Eu perguntei: será mesmo, Senhor? Não tenho certeza se algum dia conseguirei compreender tudo isso completamente. E Jesus respondeu: essa batalha não era sobre você, Irim. Era sobre raiva contra mim. Ele passou tanto tempo em encontros românticos que se esqueceu de ir até aquele que está acima de todas as coisas, meu Pai Celestial, ou até mesmo a mim. Com o tempo, a raiva e o ressentimento começaram a dominá-lo. Ele era muito bom em esconder isso. Mas eu digo: você sabia, eu a avisei. Eu falei sim, mas pensei que fosse uma doença dele, que pudéssemos ajudá-lo. E Jesus falou: a ajuda está aqui para aqueles que se voltam para mim e clamam a mim. Eu ouço seus clamores e venho em seu auxílio. Apesar dos anos de milagres visíveis que enviei a vocês e que vocês testemunharam, não foi o suficiente. Assim como um homem pode ter lábios doces, sua língua pode falar asperamente com a espada da amargura. E eu falei: acho que ignorei essas coisas. Acontecia de vez em quando, não era constante. Havia pedidos de desculpas e, de repente, um dia, ele simplesmente desapareceu. Ele não era mais a pessoa que eu reconhecia. Eu orei, mas ele não foi curado. Eu jejuei e orei e ele não mudou. E Jesus falou: Erim, você foi enganada e isso foi permitido por mim. Quando você entender o porquê, e eu falei: me ajuda a entender isso. E Jesus falou: você é a minha noiva. Você está sendo treinada para ser uma guerreira. Se não há guerra, não há necessidade de guerreiro, certo? Eu respondi: sim. Isso me soa familiar. E Jesus falou: eu te treino para a batalha. Seu coração permanece firme e a alegria ainda está em você porque você sabe que eu te amo e cuido de você. O inimigo odeia minha noiva, os filhos de Deus. Então ele envia muitos ataques, especialmente enganos vindo daqueles mais próximos de você. Onde você se lembra disso ter acontecido comigo? Todos os mais próximos de mim desapareceram no meu pior dia. Eu também fui enganado por aqueles que fui enviado para salvar. Então, você acreditou que esse engano foi realmente inesperado nesta vida? Eu respondi: não, Senhor, claro que não. Simplesmente chocante. E Jesus falou: se vocês soubessem de tudo, não seria para o bem de vocês. Um dia eu lhes revelarei todas as coisas. Eu falei: acho que ele era mais esperto do que eu pensava, em planos de vingança, coisas em que eu nunca penso. Ele era complexo e queria que você cumprisse certas promessas no tempo dele. E Jesus falou: sim, eu sei, isso não é benéfico. É bom, dentro do espírito da coisa, observar um padrão e orar para que talvez este seja o momento, mas mesmo isso nem sempre é o melhor. Eu falei: mas a noiva coloca óleo em sua lâmpada e espera ansiosamente a chegada do noivo. E Jesus respondeu: sim, mas o que isso significa? Significa aprofundar-se na minha palavra. Orem por sabedoria e conhecimento. Orem para que o meu reino venha e a minha vontade seja feita na terra como no céu. Vejam Israel como um parâmetro. Vejam o mundo se voltando contra Israel. Vejam a disseminação da falsa religião, seu culto maligno e a sua doutrina da morte. É simples. A noiva está vestida de branco, pura e santa. Mas a noiva do oposto disso, qual é a sua vestimenta? Eu falei: eles estão cobertos de preto por todo o corpo. E Jesus continuou:
Os acontecimentos no mundo têm se tornado cada vez mais maus e cumprem as palavras dos profetas. Eu lhes mostrei o que é bom. Permaneçam em mim. Estou aqui. Está escrito que a família se volta uns contra os outros, mas isso acontece porque os corações se tornam mais frios e endurecidos. E eu falei: Senhor, tenho estado muito cansada e exausta. Alguns dias fico tão absorta em meus problemas que nem sequer venho a ti. Mas então algo acontece e tu me tocas e me confortas. E eu sou muito grata. Senhor, havia um bilhete no quarto de hotel onde Jeff morreu. A polícia não sabe nada sobre isso, mas achou que fossem os devaneios de um matemático. Eu também descartei a ideia porque tantos encontros aconteceram e agora estou focada no meu relacionamento contigo e em viver cada dia de acordo com a tua vontade. Será que este último encontro pode significar algo? E Jesus respondeu: Bem, ele estava focado em Tubav, dia 15 de Ave. Ele tinha certeza de que seria esse o dia, mas a data chegou e passou e ele ficou infeliz. E eu falei: Senhor, o dia em que Jeff morreu oficialmente foi 12 de agosto, mas acredito que tenha sido dia 10. Este 12 de agosto de 2026 terá 3 sinais celestiais no céu noturno: um eclipse solar, um alinhamento planetário e uma chuva de meteoros. E 40 dias depois será o dia da expiação, em 21 de setembro de 2026. Será possível? Jesus respondeu: Erim, concentre-se em mim. Estou aqui. Há sinais por toda parte que apontam para o seu Salvador. Seu noivo em breve virá buscar sua noiva. Portanto, alegre-se. Por ora, porém, observe o que aconteceu na semana passada. Você concluiu todas as suas tarefas nesta fase após a morte de Jeff. Qualquer coisa que ainda esteja pendente é insignificante e sem importância. Então, alegre-se. Eu também lhe prometi que o que restasse dessas pendências, embora insignificante, não era a fonte nem o necessário para o lar que construí para você aqui. Portanto, não se preocupe. Sua recompensa eu trago comigo. Sua fonte em tudo isso sou eu, ninguém mais. Todas as coisas vêm de Deus. Agora, a música, a letra é oportuna. A intenção do cantor com essa música é diferente do seu significado real. A terra que você vê todos os dias pertence a Deus, não ao homem. As pessoas que você vê se comportam de maneira diferente quando surgem problemas. Essa jornada, ou o caminho que você trilhou com Deus, foi uma jornada custosa, não foi fácil. Neste último ano, você se sentiu sozinha. Você foi enganada e traída, e não foi um crime sem vítimas. Você lamenta os anos perdidos porque o inimigo não parou de persegui-la. Ele apenas mudou seus instrumentos, suas armas e até mesmo mudou o campo de batalha para um país diferente. Mas você viu o que eu fiz, Erim. Eu construí a casa para você antecipadamente. Eu a construí no portão do céu sob os cuidados dos anjos. Lá eu ressuscitei em você. Eu lhe enviei bênçãos, milagres, sinais e maravilhas. Mas eu nunca permiti que fosse sua casa para sempre, pois esta é comigo na eternidade. Apenas um tempo temporário nas árvores, como prometi para você criar seus filhos e os de Jefe. Eu nunca prometi que não haveria um preço. Esta vida cobra seu preço e há riscos em me seguir. Não é um caminho fácil. Eu falei: Eu sei, Senhor, eu sei, mas eu te amo e sem ti eu estaria perdida. Eu só pensei que estaria mais feliz a esta altura, talvez mais estabilizada, mas eu não reconheço mais este lugar. Ele mudou, Senhor. As pessoas ainda são amigáveis, mas as coisas mudaram. Antes era mais simples. E Jesus falou: Erim, tudo mudou. O tempo continuou. A música. Você se lembra de como você e sua mãe conversaram sobre como ela te fez lembrar da morte do seu padrasto?
Eu falei: sim, aconteceu. Ele surfou uma onda eterna que nunca chegou ao topo para ele. Ele era um surfista, como diz a música. Então ele tirou a própria vida e se enforcou na nossa garagem com a corda da prancha de surf, pendurada nas vigas do teto. Ele nunca teve paz nem descanso. E Jesus falou: ele não me tinha, mas eu encontrei. Os algozes vêm nas trevas. Eles trabalham para causar inquietação. Um dia haverá paz e alegria. Eu enxugarei cada lágrima e grande será a sua alegria. Aqui trata-se de almas, Erim. Lembre-se, eu sou o bom pastor. Eu deixo as 99 para salvar aquela dos lobos. As 99 estão seguras, protegidas e totalmente preparadas para os perigos. Eu estou aqui. Eu não a deixarei. Permita-me carregá-la. Eu a tenho. Eu estou aqui. Sonho encerrado.